Queridos irmãos e irmãs da nossa Igreja Batista em São Martim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma reunião de nossa Escola Bíblica Dominical online. E neste domingo, o nosso estudo será baseado no livro do profeta Naum. Naum, a lição de hoje é a justiça de Deus vista na história humana. Então, esse profeta é um profeta de um livro aparentemente pequeno, um livro com somente 3 capítulos, o livro do profeta Naum. E nós percebemos que Deus, ele é acima de tudo e antes de tudo justiça. Ele não está alheio aos fatos que acontecem no mundo. E nós vemos Deus agindo na história em cada momento. O profeta Naum, do ponto de vista temporal, cronológico, ele mais ou menos está localizado entre os anos 620, 650, 660 antes de Cristo. Ou seja, ele é um profeta que veio antes, por exemplo, de Sofonias, de Jeremias, de Abacuque. Então, é um profeta que atuou especialmente no reino de Judá. E ele tem um nome muito peculiar. O nome de Naum quer dizer consolação. E a forma completa do nome significa Javé, e Javé é cheio de consolo. O nome de Naum já dá um prenúncio daquilo que seria o ministério de Naum, que é um ministério de consolação, mas não de consolação por Deus estar agindo de forma salvando Israel de toda maneira por suas vicissitudes, por seus erros, mas por Deus agindo também com justiça contra aqueles que faziam o mal, nesse caso, a cidade de Nínive. A cidade natal de Naum é a cidade de Elcós. É por isso que no versículo 1 do livro de Naum, no capítulo 1, ele é o Elcolita. E essa cidade não há mais vestígios dela, então ela se perdeu com o tempo. E ele viveu durante o reinado dos reis de Judá, Manassés, Amon e Josias. Então, aqui nós podemos ver onde tem esse círculo, esse oval azul, a cidade de Elcós, que fica um pouco ao norte do Mar Vermelho. Essa é uma suposta localização dessa cidade de Elcós. E aqui nós vemos o grande alvo do livro do profeta Naum, que é falar sobre a destruição desse império. Nós sabemos que na história da humanidade, os impérios se formam sobre a destruição das cidades, as destruições do local. Então, quando um determinado povo ele cresce ao ponto de ser tão forte e tão poderoso, ele normalmente começa a se expandir. E nós vemos aqui a cidade de Nínive ali em laranja, nesse mapa, e ela basicamente tinha uma influência local. Mas a partir do rei chamado Assurbanipal e Salmanassar, são nomes até um pouco complicados, ele começou a expandir o império para essa área verde, mais ou menos entre os anos de 880 a 825 antes de Cristo, ou seja, muito antes de Jesus nascer. Depois o rei Tiglat-Falazar e o Sargão e Senaqueribe fizeram uma outra expansão entre os anos de 745 a 681. Então, toda essa área em roxo, ela foi incorporada ao Império Assírio. Então, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul foram
incorporados ao reino assírio. E, ou seja, Israel ele passou a ser um estado vassalo do Império Assírio, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. Eles eram vassalos do Império Assírio e tinham que pagar tributos a esta nação. Por fim, nós temos a expansão de Assar-Darom e Assurbanipal, que foi quando houve a finalização. E ali embaixo, até vocês podem ver naquela faixa laranja seguindo ao Nilo, a cidade de Noamon, que era a cidade de Tebas, que era uma cidade poderosíssima. E o Egito, eu creio que eu já cheguei a falar em outras aulas aqui da EBD, o Egito era um dos locais mais desejados em qualquer império. Você pode ver que todo o império da humanidade, ele procurava conquistar o Egito, porque o Egito era um grande produtor de alimentos. Riqueza da produção de alimentos, do trigo, do Nilo, ele atraía diversos povos. Se nós bem lembrarmos, para onde os israelitas muitas vezes fugiam quando tinham fome, fugiam para o Egito, porque o Nilo era aquele rio perene cujas cheias e secas promoviam a fertilização do solo em suas margens e permitia a produção agrícola. Então o Egito era essa nação grande. Então a última fronteira conquistada pelo Império Assírio foi o Egito. E a partir daí veio a sua queda. Isso a gente sempre vai se questionar, como é que esses impérios tão grandes uma hora caem? Como eles tão grandes, tão poderosos, um dia vieram a cair? Então, como nós falamos, o livro de Naum, ele pode ser datado em um determinado momento, entre os anos 663 e 612, com maior probabilidade que Naum escreveu 10 anos ou mais antes de 612, que foi o ano da queda de Tebas. Ou seja, esse período se situa cerca de 100 anos, 80, 100 anos, antes do livro de Jonas. Nós já estudamos antes sobre o profeta Jonas. E dele nós nos lembramos que contra quem era a profecia de Jonas? Era contra a cidade de Nínive. Ou seja, antes de nós vermos o fim de Nínive em Naum, Deus, com sua misericórdia, chamou um dos seus profetas para pregarem em Nínive para que ela se arrependesse da sua iniquidade. Daí, quando nós lemos o livro do profeta Naum, a gente percebe uma coisa. A maior parte dos profetas, eles profetizam contra ou o reino do norte, ou o reino do sul, ou contra Judá, ou contra Israel. Nós vemos todos esses profetas, Amós, Obadias, Miqueias. Então, há profecias contra aqueles reis, aqueles reinados. Então, esses profetas agiam dentro de Israel. E a gente percebe uma diferença em Naum, que tem uma certa semelhança com Jonas. A história de Jonas, ele é aquele profeta que fugiu porque ele achava que Nínive era indigno da misericórdia de Deus. Ele fugiu e Deus o levou a pregar lá em Nínive. E no livro do profeta Naum, o foco também é Nínive, mas o foco já é diferente. É um foco que nós vemos a justiça de Deus selando o destino da cidade de Nínive e todo o seu império. Então isso serve de consolo ao povo de Judá. O próprio povo de Judá que desobedecia a Deus, cultuando falsos deuses, tendo um comportamento indigno. Esse próprio povo que era descumpridor das leis de Deus, ele sofria as consequências do Império Assírio, de Nínive, mas mesmo assim o Senhor procura consolar esse povo, dizendo que toda essa justiça provocada pelo Império Assírio um dia teria um fim. Isso nos faz refletir uma coisa. O fato de, por exemplo, Deus
pesar a sua mão sobre mim, através talvez de uma determinada pessoa, sobre meu chefe do trabalho. Deus pode utilizar o iníquo para me ensinar uma lição, mas isso não impede que a justiça de Deus venha sobre esta pessoa. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. O meu pecado não cancela o pecado do outro. E é por isso que mesmo Israel, mesmo Judá cometendo coisas que desagradavam a Deus, ele percebia aquilo que o Império Assírio, aquilo que a cidade de Nínive estava fazendo, e mandou o seu profeta profetizar contra essa cidade. E essa profecia, ela serve de consolo para o povo de Judá. O juízo de Deus sobre Nínive. Aí nós vamos entrar nos capítulos de Nínive, e neste capítulo 1, nós vamos ver aqui os versos 2 e 3. Naum, ele vai enfatizar a justiça de Deus. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor Deus é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Naum, ele antes de tudo vai enfatizar que Deus é justo. Ele enfatiza a justiça de Deus, ainda que aparentemente ela venha de forma tardia. Mas ela talvez venha de forma tardia aos meus olhos, porque eu sou uma pessoa humana, sou limitada e sou finita, então eu quero que Deus haja agora. Mas o Senhor muitas vezes, ele tem essa aparência de agir tarde, porque ele tem misericórdia das pessoas e deseja dar uma segunda chance. Nínive, por exemplo, recebeu uma grande chance com o profeta Jonas. Jonas profetizou por 3 dias para que a cidade se arrependesse, e naquele momento, mais ou menos 100 anos antes de Naum, Nínive se arrependeu. E Deus, ele não está disposto, ele não quer condenar o ser humano, ele quer salvá-lo. E a gente tem essa imagem, sempre quando a gente lê o profeta Nínive, a gente tem que se lembrar de Jonas. Quando lermos Naum, nós temos que nos lembrar de Jonas, porque Jonas foi o emissário de Deus para alertar Nínive. E aí nós percebemos onde está a justiça de Deus. Nínive foi alertada do que aconteceria se ela permanecesse fazendo as suas obras de iniquidade. Porque o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele, antes de tudo, ele é zeloso e ele é justiça. Quantos versos na Bíblia nós vemos que o Senhor é justiça e que ele retribuirá a iniquidade? A vingança não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. E Deus, ele é zeloso. Então, o profeta, ele enfatizou a justiça de Deus. Além disso, ele enfatiza a soberania de Deus. Ele repreende ao mar e o faz secar, esgota todos os rios e desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Lá em Naum 1, do 4 ao 6. Nós vemos aqui Naum enfatizando a soberania de Deus, com vários exemplos daquilo que Deus pode fazer. Quando eu li esse trechinho, logo me veio à mente o livro de Jó,
quando Deus destaca a sua soberania, quando Deus destaca o seu poder e que Ele é quem pode. Jó, ele chegou a essa conclusão a dizer que bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Naum, ele enfatiza a soberania de Deus, que quando Deus quer, nada pode parar a ação de Deus. Se há alguma coisa imparável, é a ação de Deus quando Ele deseja. Quando Deus ordena, haja luz, a luz se faz. Quando Deus ordena, haja separação das águas, a separação das águas acontece. Quando Deus ordena o fim de Nínive, o fim de Nínive chega, porque Deus, Ele é soberano e nada se impõe acima dele. Ele é onipotente e uma das expressões da sua onipotência é a sua soberania, porque Ele está acima de tudo. A sua vontade, ela é indiscutível. Então, Naum, ele enfatizou a justiça de Deus e ele enfatiza a soberania de Deus. Nínive não é maior do que Deus. Assim como qualquer coisa que nós vemos que parece ser impossível de ser vencido, qualquer desafio, qualquer governo, qualquer país, qualquer coisa não é nada diante de Deus, porque Ele é soberano. E nós vemos tantos exemplos na história de pessoas que tentaram desafiar o Senhor e foram humilhados, porque o Senhor não é desafiado por nada. Sua soberania é sobre todos. Mas também Naum enfatiza o cuidado de Deus. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. É interessante que no meio de tudo isso, ele falando da soberania do Senhor, da justiça dele, que ele é zeloso e ele é vingador, mas ao mesmo tempo, Naum traz à memória que o Senhor é bom. A bondade de Deus sempre deve ser destacada. Deus, ele é bom, ele é tardio em irar-se, ele é grande na sua misericórdia. Então, a expressão da sua bondade é diretamente ligada com a expressão da sua soberania e da sua justiça. Ele é bom apesar de todas essas coisas. Deus sabia das obras de Nínive e mesmo assim mandou Jonas. Ele mandou uma segunda chance. Mas ele também demonstra a sua bondade, servindo de fortaleza no dia da angústia. Então Deus mostrou a sua bondade ao exercer a sua justiça sobre Nínive. E ele conhece aqueles que confiam nele. Deus conhece os nossos corações. O salmista diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Para onde fugirei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Deus conhece por inteiro. Ele conhece o nosso coração. E Ele tem cuidado de nós porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E também Deus enfatiza que o Senhor, que Ele é o Senhor dos exércitos. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um
que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. O Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Ele está no controle da história. E Naum lembra o povo que de nada adianta o exército de Nínive, porque ele seria consumido de toda forma. E adverte, por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Naum, ele ressalta que mesmo o exército do Império Assírio sendo um exército treinado, sendo um exército numeroso, ele mesmo assim seria destruído, e foi destruído por outro exército que se tornou ainda mais forte. A queda do Império Assírio veio diretamente ligada à ascensão do Império Caldeu, do Império Babilônico. Então Deus permitiu a ação de um outro império que futuramente teria o seu próprio juízo. A gente se lembra bem lá no livro do profeta Daniel, quando ele traz o juízo sobre a Babilônia, lá naquela a mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, pesado foste achado em falta. Então Deus ele permite que certos exércitos, que certas coisas aconteçam, e até que ímpios eles ajam de acordo com os seus planos. Ele permitiu, por exemplo, a ação do Império Ninivita, até mesmo como peso para Israel. Deus permitiu a ação deles para que sua vontade fosse alcançada, para que o povo sentisse o peso da sua desobediência. Mas isso não impediu que Deus agisse com justiça contra os ninivitas. E de nada adiantou o seu numeroso exército, o seu exército treinado, os seus cavalos, os cavaleiros, as torres de combate e tudo mais. Porque quando o Senhor age, ele vence a batalha sem que uma flechada seja lançada. Quando nós vemos a vitória de Gideão sobre os filisteus, e ele levou somente 300 homens, ele colocou o tamanho terror sobre os filisteus, que é o som das trombetas e dos cânticos e dos gritos foi suficiente para assustar aquele exército aparentemente tão poderoso. Então eles lutando com um número tão inferior, e mesmo assim foram vencedores, porque eles não lutavam pelas suas forças, eles tinham à frente o Senhor dos exércitos. Quando o Senhor se coloca na nossa frente como nosso guia, como nosso condutor, não importa o tamanho do exército que está diante de mim. O que é importante é o tamanho do meu Deus. Não importa o tamanho desse exército tão grande. Tantas vezes nós nos sentimos oprimidos, que os nossos problemas e que até os nossos inimigos são maiores que nós. Mas o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, por quem nós temos a vitória. Nós temos a certeza que temos a vitória no Senhor. E a inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar. Ou seja, Nínive seria destruída como uma inundação. E o seu exército tão poderoso não haveria de vencer. Ele não haveria de continuar. Naum também enfatiza que Deus, Ele é um Deus disciplinador. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem no teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro
porque és vil. Então, o Senhor, ele traz a disciplina necessária quando os inimigos de Israel estavam aparentemente prosperando. Ele estava lançando o seu juízo, quebrando o jugo e rompendo os laços. E decretando que não haveria mais a continuidade daquele império. Ele seria totalmente exterminado. Porque o Senhor, ele é disciplinador, que é uma característica decorrente da sua justiça. O Senhor é justiça e por isso que ele disciplina. No capítulo 2, o profeta ele traz ao povo a consolação de que o fim de Nínive estava próximo. O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos, como os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. É interessante que nesse trecho aqui, ele traz esse fim tão próximo de Nínive e vai falando sobre todo aquele povo, aqueles saqueadores que despojavam os povos conquistados, os escudos, os carros, todo aquele exército, ele seria consumido e o fim estava próximo. Essa era a mensagem de consolação para o povo. Ele consola o povo de Israel e diz, olha, o Senhor restaurará a excelência de Jacó. Ele tiraria o povo, o império assírio, como o opressor de Israel. Porque mesmo com os pecados de Judá, o Senhor Deus, ele é grande em misericórdia. E quando ele vê o arrependimento, ele procura salvar. Ele não tem interesse na destruição, mas na construção. E é por isso que o fim de Nínive estava próximo. Tudo acontece no tempo do Senhor. A cidade de Nínive seria destruída. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado e as portas do rio se abrirão, o palácio será dissolvido, é decretado, ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. A cidade de Nínive, ela tinha muitas águas, era uma região de muitas águas, e ela coloca, o profeta ele traz que esse tanque, as portas dos rios se abrirão e o palácio serão dissolvidos. De certa forma, a própria riqueza que mantinha a fertilidade daquele lugar, ela seria utilizada para a destruição da cidade. Então, a cidade de Nínive seria destruída pelos seus muitos pecados. Deus estaria agindo na história. Então, aqueles que saqueavam os outros povos seriam saqueados. Aqueles que levavam povos cativos seriam levados cativos. O Senhor estava pronto para lançar finalmente o seu juízo contra a cidade de Nínive. E por que isso? A gente pode pensar. Nós falamos que Deus é justiça. E o profeta, ele no capítulo 3, ele expôs a iniquidade de Nínive, ele expôs os pecados de Nínive. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina,
não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mecha das feitiçarias que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. É interessante nós pensarmos que na antiguidade a crueldade dos conquistadores era um elemento comum. Então nenhum conquistador agia com grande misericórdia se houvesse a resistência nas conquistas. Mas até mesmo para o padrão tão cruel da antiguidade, o Império Assírio era extremamente cruel. Assim, de torturas, empalamentos, prisões e tudo mais, assim. Ele ia além do que era considerado normal para a época, que é absurdamente violento se comparado aos dias de hoje, a ação dos exércitos. E o profeta Naum, ele expõe toda essa maldade, toda essa iniquidade dos ninivitas. E ele fala que eles, até mesmo quando os ninivitas conquistavam as cidades, então havia um lamaçal de sangue nas cidades, corpos e muralhas de corpos. E isso, toda essa iniquidade, ela foi exposta pelo profeta. E o juízo do Senhor, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei a tua saia sobre a tua face, e as nações mostrarei a tua nudez. Mostrar essa nudez é mostrar todo o seu pecado. Deixá-lo nu é deixar uma pessoa exposta. Ela não tem nada que esconder. Todo o pecado de Nínive seria exposto para todos, a fim de que entendessem a ação de Deus contra aquela nação tão cruel. Então, o Senhor estava decretando o final de Nínive e expunha para todos a iniquidade. Era muito comum que quando havia as execuções, havia uma placa, uma indicação de qual teria sido o motivo da execução, qual teria sido o motivo da ação da justiça. Então, de certa forma, nesses primeiros 5 versículos de Naum, o Senhor está expondo os pecados de Nínive, está mostrando por que ele está agindo dessa forma. E ela traz até uma comparação com a meretriz. A gente lembra logo de Apocalipse, porque ele compara a Babilônia, cidade de Roma, com uma meretriz da Babilônia. Então, os ninivitas, eles cometiam toda sorte de pecado, desde a violência, desde a pornografia, desde a feitiçaria e tudo mais. E todos esses pecados estavam sendo expostos. Deus destruirá a cidade indestrutível. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporãos, se os sacodem. Caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. As tuas portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tantas vezes nós ficamos inquietos com relação à maldade humana, com relação à crueldade humana e, acima de tudo, com o poder humano, de impérios, de reis, de nações que agem de forma arrogante. Mas o livro do profeta Naum, ele nos traz à memória uma coisa: não há nada indestrutível diante de Deus.
Não há fortaleza inexpugnável. Não há nada que Deus não possa agir, porque Ele é o Senhor da história. Ele está no controle da história e podemos ter confiança nisso. O fogo iria consumir os ferrolhos da cidade de Nínive, ou seja, as suas muralhas seriam, as suas portas seriam abertas. Não há nada que possa deter o Senhor. E nós vemos tantas vezes, tantos impérios que caíram ao longo da história. Nós vemos o Império Assírio, nós vemos o Império Babilônico, nós vemos o Império Persa, depois o Império de Alexandre, depois o Império Romano, o Império Parto e tantos outros impérios que nasceram, que decaíram. Todos esses impérios nasceram, cresceram e decaíram sobre a permissão do Senhor. E nós vemos nos dias de hoje tanta iniquidade nesse mundo e ficamos pensando, até quando, Senhor? Não sou eu, não é você que tem o relógio da história nas mãos, mas sim o Senhor dos exércitos, o Senhor que é Deus de justiça e que é Deus de misericórdia. Tantas vezes nós devemos nos lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre e que talvez Ele não tenha agido antes, porque a sua misericórdia é grande e quer salvar a todos. A minha existência finita, ela tem dificuldade de entender a eternidade de Deus e que Deus tem o seu tempo para ação. Naum nos lembra que Deus está olhando tudo. Somos pessoas falhas, somos pessoas pecadoras, mas somos pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E se nós temos algo que nos oprime, que nos amargura e que nos traz sofrimento, nós podemos ter a esperança da consolação. Naum, cujo nome é consolação, que nos lembra a consolação do Senhor, nós podemos confiar no nosso Deus, que Ele agirá no tempo certo, pois não há nada, não há impossível para Deus, porque as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e confirme a nossa fé e confirme a nossa força nele e derrame a sua graça sobre nós. Até a próxima! Queridos irmãos e irmãs da nossa Igreja Batista em São Martim, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma reunião de nossa Escola Bíblica Dominical online. E neste domingo, o nosso estudo será baseado no livro do profeta Naum. Naum, a lição de hoje é a justiça de Deus vista na história humana. Então, esse profeta é um profeta de um livro aparentemente pequeno, um livro com somente 3 capítulos, o livro do profeta Naum. E nós percebemos que Deus, Ele é acima de tudo e antes de tudo justiça. Ele não está alheio aos fatos que acontecem no mundo. E nós vemos Deus agindo na história em cada momento. O profeta Naum, do ponto de vista temporal, cronológico, ele mais ou menos está localizado entre os anos 620, 650, 660 antes de Cristo. Ou seja, ele é um profeta que veio antes, por exemplo, de Sofonias, de Jeremias, de Abacuque. Então, é um profeta que atuou especialmente no reino de Judá. E ele tem um nome muito peculiar. O nome de Naum quer dizer consolação. E a forma completa do nome significa Javé, e Javé é cheio de consolo. O nome de Naum já dá um prenúncio
daquilo que seria o ministério de Naum, que é um ministério de consolação, mas não de consolação por Deus estar agindo de forma salvando Israel de toda maneira por suas vicissitudes, por seus erros, mas por Deus agindo também com justiça contra aqueles que faziam o mal, nesse caso, a cidade de Nínive. A cidade natal de Naum é a cidade de Elcós. É por isso que no versículo 1 do livro de Naum, no capítulo 1, ele é o Elcolita. E essa cidade não há mais vestígios dela. Então ela se perdeu com o tempo. E ele viveu durante o reinado dos reis de Judá, Manassés, Amon e Josias. Então, aqui nós podemos ver onde tem esse círculo, esse oval azul, a cidade de Elcós, que fica um pouco ao norte do Mar Vermelho. Essa é uma suposta localização dessa cidade de Elcós. E aqui nós vemos o grande alvo do livro do profeta Naum, que é falar sobre a destruição desse império. Nós sabemos que na história da humanidade, os impérios se formam sobre a destruição das cidades, as destruições do local. Então, quando um determinado povo ele cresce ao ponto de ser tão forte e tão poderoso, ele normalmente começa a se expandir. E nós vemos aqui a cidade de Nínive ali em laranja, nesse mapa, e ela basicamente tinha uma influência local. Mas a partir do rei chamado Assurbanipal e Salmanassar, são nomes até um pouco complicados, ele começou a expandir o império para essa área verde, mais ou menos entre os anos de 880 a 825 antes de Cristo, ou seja, muito antes de Jesus nascer. Depois o rei Tiglat-Falazar e o Sargão e Senaqueribe fizeram uma outra expansão entre os anos de 745 a 681. Então, toda essa área em roxo, ela foi incorporada ao Império Assírio. Então, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul foram incorporados ao reino assírio. Ou seja, Israel ele passou a ser um estado vassalo do Império Assírio, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. Eles eram vassalos do Império Assírio e tinham que pagar tributos a esta nação. Por fim, nós temos a expansão de Assar-Daron e Assurbanipal, que foi quando houve a finalização. E ali embaixo, até vocês podem ver naquela faixa laranja seguindo ao Nilo, a cidade de Noamon, que era a cidade de Tebas, que era uma cidade poderosíssima. E o Egito, eu creio que eu já cheguei a falar em outras aulas aqui da EBD, o Egito era um dos locais mais desejados em qualquer império. Você pode ver que todo o império da humanidade, ele procurava conquistar o Egito, porque o Egito era um grande produtor de alimentos. Riqueza da produção de alimentos, do trigo, do Nilo, ele atraía diversos povos. Se nós bem lembrarmos, para onde os israelitas muitas vezes fugiam quando tinham fome, fugiam para o Egito, porque o Nilo era aquele rio perene cujas cheias e secas promoviam a fertilização do solo em suas margens e permitia a produção agrícola. Então o Egito era essa nação grande. Então a última fronteira conquistada pelo Império Assírio foi o Egito. E a partir daí veio a sua queda. Isso a gente sempre vai se questionar, como é que esses impérios tão grandes uma hora caem? Como eles tão grandes, tão poderosos, um dia vieram a cair. Então, como nós falamos, o livro de Naum, ele pode ser datado em um determinado momento, entre os anos 663 e 612, com maior probabilidade que Naum escreveu 10 anos ou mais antes de 612,
que foi o ano da queda de Tebas. Ou seja, esse período se situa cerca de 100 anos, 80, 100 anos, antes do livro de Jonas. Nós já estudamos antes sobre o profeta Jonas. E dele nós nos lembramos que contra quem era a profecia de Jonas? Era contra a cidade de Nínive. Ou seja, antes de nós vermos o fim de Nínive em Naum, Deus, com sua misericórdia, chamou um dos seus profetas para pregarem em Nínive para que ela se arrependesse da sua iniquidade. Daí, quando nós lemos o livro do profeta Naum, a gente percebe uma coisa. A maior parte dos profetas, eles profetizam contra ou o reino do norte, ou o reino do sul, ou contra Judá, ou contra Israel. Nós vemos todos esses profetas, Amós, Obadias, Miqueias. Então, há profecias contra aqueles reis, aqueles reinados. Então, esses profetas agiam dentro de Israel. E a gente percebe uma diferença em Naum, que tem uma certa semelhança com Jonas. A história de Jonas, ele é aquele profeta que fugiu porque ele achava que Nínive era indigno da misericórdia de Deus. Ele fugiu e Deus o levou a pregar lá em Nínive. E no livro do profeta Naum, o foco também é Nínive, mas o foco já é diferente. É um foco que nós vemos a justiça de Deus selando o destino da cidade de Nínive e todo o seu império. Então isso serve de consolo ao povo de Judá. O próprio povo de Judá que desobedecia a Deus, cultuando falsos deuses, tendo um comportamento indigno. Esse próprio povo que era descumpridor das leis de Deus, ele sofria as consequências do Império Assírio, de Nínive, mas mesmo assim o Senhor procura consolar esse povo, dizendo que toda essa justiça provocada pelo Império Assírio um dia teria um fim. Isso nos faz refletir uma coisa. O fato de, por exemplo, Deus pesar a sua mão sobre mim, através talvez de uma determinada pessoa, sobre meu chefe do trabalho, Deus pode utilizar o iníquo para me ensinar uma lição, mas isso não impede que a justiça de Deus venha sobre esta pessoa. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. O meu pecado não cancela o pecado do outro. E é por isso que mesmo Israel, mesmo Judá cometendo coisas que desagradavam a Deus, ele percebia aquilo que o Império Assírio, aquilo que a cidade de Nínive estava fazendo e mandou o seu profeta profetizar contra essa cidade. E essa profecia, ela serve de consolo para o povo de Judá. O juízo de Deus sobre Nínive. Aí nós vamos entrar nos capítulos de Nínive, e neste capítulo 1, nós vamos ver aqui os versos 2 e 3. Naum, ele vai enfatizar a justiça de Deus. O Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor Deus é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Naum, ele antes de tudo vai enfatizar que Deus é justo. Ele enfatiza a justiça de Deus, ainda que aparentemente ela venha de forma tardia. Mas ela talvez venha de forma tardia aos meus olhos,
porque eu sou uma pessoa humana, sou limitada e sou finita, então eu quero que Deus haja agora. Mas o Senhor muitas vezes ele tem essa aparência de agir tarde, porque ele tem misericórdia das pessoas e deseja dar uma segunda chance. Nínive, por exemplo, recebeu uma grande chance com o profeta Jonas. Jonas profetizou por 3 dias para que a cidade se arrependesse, e naquele momento, mais ou menos 100 anos antes de Naum, Nínive se arrependeu. E Deus, ele não está disposto, ele não quer condenar o ser humano, ele quer salvá-lo. E a gente tem essa imagem, sempre quando a gente lê o profeta Nínive, a gente tem que se lembrar de Jonas. Quando lermos Naum, nós temos que nos lembrar de Jonas, porque Jonas foi o emissário de Deus para alertar Nínive. E aí nós percebemos onde está a justiça de Deus. Nínive foi alertada do que aconteceria se ela permanecesse fazendo as suas obras de iniquidade. Porque o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele, antes de tudo, ele é zeloso e ele é justiça. Quantos versos na Bíblia nós vemos que o Senhor é justiça e que ele retribuirá a iniquidade? A vingança não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. E Deus, ele é zeloso. Então, o profeta, ele enfatizou a justiça de Deus. Além disso, ele enfatiza a soberania de Deus. Ele repreende ao mar e o faz secar, esgota todos os rios e desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Lá em Naum 1, do 4 ao 6. Nós vemos aqui Naum enfatizando a soberania de Deus, com vários exemplos daquilo que Deus pode fazer. Quando eu li esse trechinho, logo me vem à mente o livro de Jó, quando Deus destaca a sua soberania, quando Deus destaca o seu poder e que ele é quem pode. Jó, ele chegou a essa conclusão a dizer que bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Naum, ele enfatiza a soberania de Deus, que quando Deus quer, nada pode parar a ação de Deus. Se há alguma coisa imparável, é a ação de Deus quando ele deseja. Quando Deus ordena, haja luz, a luz se faz. Quando Deus ordena, haja separação das águas, a separação das águas acontece. Quando Deus ordena o fim de Nínive, o fim de Nínive chega, porque Deus, ele é soberano e nada se impõe acima dele. Ele é onipotente e uma das expressões da sua onipotência é a sua soberania, porque ele está acima de tudo. A sua vontade, ela é indiscutível. Então, Naum, ele enfatizou a justiça de Deus e ele enfatiza a soberania de Deus. Nínive não é maior do que Deus. Assim como qualquer coisa que nós vemos que parece ser impossível de ser vencido, qualquer desafio, qualquer governo, qualquer país, qualquer coisa não é nada diante de Deus, porque ele é soberano. E nós vemos tantos exemplos na história de pessoas que tentaram desafiar o Senhor e foram humilhados, porque o Senhor não é desafiado por nada. Sua soberania é sobre todos. Mas também Naum enfatiza o cuidado de Deus. O Senhor é bom
Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. É interessante que no meio de tudo isso, ele falando da soberania do Senhor, da justiça dele, que ele é zeloso e ele é vingador, mas ao mesmo tempo Naum traz à memória que o Senhor é bom. A bondade de Deus sempre deve ser destacada. Deus, ele é bom, ele é tardio em irar-se, ele é grande na sua misericórdia. Então, a expressão da sua bondade é diretamente ligada com a expressão da sua soberania e da sua justiça. Ele é bom, apesar de todas essas coisas. Deus sabia das obras de Nínive e mesmo assim mandou Jonas. Ele mandou uma segunda chance. Mas ele também demonstra a sua bondade, servindo de fortaleza no dia da angústia. Então Deus mostrou a sua bondade ao exercer a sua justiça sobre Nínive. E ele conhece aqueles que confiam nele. Deus conhece os nossos corações. O salmista diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Para onde fugirei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Deus conhece por inteiro. Ele conhece o nosso coração. E Ele tem cuidado de nós porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E também Deus enfatiza que o Senhor, que Ele é o Senhor dos exércitos. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está no controle da história. E Naum lembra o povo que de nada adianta o exército de Nínive, porque ele seria consumido de toda forma. E adverte: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Naum, ele ressalta que mesmo o exército do Império Assírio sendo um exército treinado, sendo um exército numeroso, ele mesmo assim seria destruído, e foi destruído por outro exército que se tornou ainda mais forte. A queda do Império Assírio veio diretamente ligada à ascensão do Império Caldeu, do Império Babilônico. Então Deus permitiu a ação de um outro império que futuramente teria o seu próprio juízo. A gente se lembra bem lá no livro do profeta Daniel, quando ele traz o juízo sobre a Babilônia, lá naquela a mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, pesado foste achado em falta. Então Deus ele permite que certos exércitos, que certas coisas aconteçam, e até que ímpios eles ajam de acordo com os seus planos.
Ele permitiu, por exemplo, a ação do Império Ninivita, até mesmo como peso para Israel. Deus permitiu a ação deles para que sua vontade fosse alcançada, para que o povo sentisse o peso da sua desobediência. Mas isso não impediu que Deus agisse com justiça contra os ninivitas. E de nada adiantou o seu numeroso exército, o seu exército treinado, os seus cavalos, os cavaleiros, as torres de combate e tudo mais. Porque quando o Senhor age, ele vence a batalha sem que uma flechada seja lançada. Quando nós vemos a vitória de Gideão sobre os filisteus, e ele levou somente 300 homens, ele colocou o tamanho terror sobre os filisteus, que é o som das trombetas e dos cânticos e dos gritos foi suficiente para assustar aquele exército aparentemente tão poderoso. Então eles lutando com um número tão inferior e mesmo assim foram vencedores, porque eles não lutavam pelas suas forças, eles tinham à frente o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor se coloca na nossa frente, como nosso guia, como nosso condutor, não importa o tamanho do exército que está diante de mim. O que é importante é o tamanho do meu Deus. Não importa o tamanho desse exército tão grande. Tantas vezes nós nos sentimos oprimidos e que os nossos problemas e que até os nossos inimigos são maiores que nós. Mas o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, por quem nós temos a vitória. Nós temos a certeza que temos a vitória no Senhor. E a inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar. Ou seja, Nínive seria destruída como uma inundação. E o seu exército tão poderoso não haveria de vencer. Ele não haveria de continuar. Naum também enfatiza que Deus, Ele é um Deus disciplinador. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem no teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, o Senhor, Ele traz a disciplina necessária. Quando os inimigos de Israel estavam aparentemente prosperando, Ele estava lançando o seu juízo, quebrando o jugo e rompendo os laços. E decretando que não haveria mais a continuidade daquele império. Ele seria totalmente exterminado. Porque o Senhor, Ele é disciplinador, que é uma característica decorrente da sua justiça. O Senhor é justiça e por isso que Ele disciplina. No capítulo 2, o profeta ele traz ao povo a consolação de que o fim de Nínive estava próximo. O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reforça muito o teu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus fortes serão vermelhos, como os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. É interessante que nesse trecho aqui, ele traz esse fim tão próximo de Nínive e vai falando sobre todo aquele povo, aqueles saqueadores que despojavam os povos conquistados, os escudos, os carros, todo aquele exército, ele seria consumido. E o fim estava próximo.
Essa era a mensagem de consolação para o povo. Ele consola o povo de Israel e diz, olha, o Senhor restaurará a excelência de Jacó. Ele tiraria o povo, o império assírio, como o opressor de Israel. Porque mesmo com os pecados de Judá, o Senhor Deus, Ele é grande em misericórdia. E quando Ele vê o arrependimento, Ele procura salvar. Ele não tem interesse na destruição, mas na construção. E é por isso que o fim de Nínive estava próximo. Tudo acontece no tempo do Senhor. A cidade de Nínive seria destruída. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado e as portas do rio se abrirão, o palácio será dissolvido, é decretado, ela será levada cativa, conduzida para cima, e as suas servas acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém elas agora vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. A cidade de Nínive, ela tinha muitas águas, era uma região de muitas águas, e ela coloca, o profeta, ele traz que esse tanque, as portas dos rios se abrirão e o palácio serão dissolvidos. De certa forma, a própria riqueza que mantinha a fertilidade daquele lugar, ela seria utilizada para a destruição da cidade. Então, a cidade de Nínive seria destruída pelos seus muitos pecados. Deus estaria agindo na história. Então, aqueles que saqueavam os outros povos seriam saqueados. Aqueles que levavam povos cativos seriam levados cativos. O Senhor estava pronto para lançar finalmente o seu juízo contra a cidade de Nínive. E por que isso? A gente pode pensar. Nós falamos que Deus é justiça. E o profeta, ele no capítulo 3, ele expôs a iniquidade de Nínive, ele expôs os pecados de Nínive. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mecha das feitiçarias que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. É interessante nós pensarmos que na antiguidade a crueldade dos conquistadores era um elemento comum. Então, nenhum conquistador agia com grande misericórdia se houvesse a resistência nas conquistas. Mas até mesmo para o padrão tão cruel da antiguidade, o Império Assírio era extremamente cruel. Assim, de torturas, empalamentos, prisões e tudo mais. Assim, ele ia além do que era considerado normal para a época, que é absurdamente violento se comparado aos dias de hoje, a ação dos exércitos. E o profeta Naum, ele expõe toda essa maldade, toda essa iniquidade dos ninivitas. E ele fala que eles, até mesmo quando os ninivitas conquistavam as cidades, então havia um lamaçal de sangue nas cidades, corpos e muralhas de corpos. E isso, toda essa iniquidade, ela foi exposta pelo profeta.
e o juízo do Senhor, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei a tua saia sobre a tua face e as nações mostrarei a tua nudez. Mostrar essa nudez é mostrar todo o seu pecado, deixá-lo nu é deixar uma pessoa exposta. Ela não tem nada que esconder. Todo o pecado de Nínive seria exposto para todos, a fim de que entendessem a ação de Deus contra aquela nação tão cruel. Então, o Senhor estava decretando o final de Nínive e expunha para todos a iniquidade. Era muito comum que quando havia as execuções, havia uma placa, uma indicação de qual teria sido o motivo da execução, qual teria sido o motivo da ação da justiça. Então, de certa forma, nesses primeiros 5 versículos de Naum, o Senhor está expondo os pecados de Nínive, está mostrando por que ele está agindo dessa forma. E ela traz até uma comparação com a meretriz. A gente lembra logo de Apocalipse, porque ele compara a Babilônia, cidade de Roma, com uma meretriz da Babilônia. Então, os ninivitas eles cometiam toda sorte de pecado, desde a violência, desde a pornografia, desde a feitiçaria e tudo mais. E todos esses pecados estavam sendo expostos. Deus destruirá a cidade indestrutível. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporãos, se os sacodem. Caem na boca do que os há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. As tuas portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tantas vezes nós ficamos inquietos com relação à maldade humana, com relação à crueldade humana e, acima de tudo, com o poder humano, de impérios, de reis, de nações que agem de forma arrogante. Mas o livro do profeta Naum, ele nos traz à memória uma coisa: não há nada indestrutível diante de Deus. Não há fortaleza inexpugnável. Não há nada que Deus não possa agir, porque Ele é o Senhor da história. Ele está no controle da história e podemos ter confiança nisso. O fogo iria consumir os ferrolhos da cidade de Nínive, ou seja, as suas muralhas as suas portas seriam abertas. Não há nada que possa deter o Senhor. E nós vemos tantas vezes, tantos impérios que caíram ao longo da história. Nós vemos o Império Assírio, nós vemos o Império Babilônico, nós vemos o Império Persa, depois o Império de Alexandre, depois o Império Romano, o Império Parto e tantos outros impérios que nasceram, que decaíram. Todos esses impérios nasceram, cresceram e decaíram sobre a permissão do Senhor. E nós vemos nos dias de hoje tanta iniquidade nesse mundo e ficamos pensando: até quando, Senhor? Não sou eu, não é você que tem o relógio da história nas mãos, mas sim o Senhor dos Exércitos, o Senhor que é Deus de justiça e que é Deus de misericórdia. Tantas vezes nós devemos nos lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre e que talvez Ele não tenha agido antes, porque a sua misericórdia é grande e quer salvar a todos. A minha existência finita, ela tem dificuldade de entender a eternidade de Deus e que Deus tem o seu tempo para a ação. Naum nos lembra que Deus está olhando tudo. Somos pessoas falhas, somos pessoas pecadoras,
mas somos pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E se nós temos algo que nos oprime, que nos amargura e que nos traz sofrimento, nós podemos ter a esperança da consolação. Naum, cujo nome é consolação, que nos lembra a consolação do Senhor, nós podemos confiar no nosso Deus, que Ele agirá no tempo certo, pois não há nada, não há impossível para Deus, porque as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e confirme a nossa fé e confirme a nossa força nele e derrame a sua graça sobre nós. Até a próxima!